Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Grato a Deus pelo privilégio de retornar aqui a Maceió. Glória a Deus. Sempre bom estar com o pastor, estar com essa igreja. Parabenizá-los pelos 10 anos de pastorado aqui, neste estado. Deus tem feito, irmãos, o trabalho prosperar, isso nós temos visto. Pastor Isvaldo, como disse o pastor Juliano agora há pouco, tem sido, irmãos, um mentor para novos obreiros. E nós nos conhecemos ainda quando da minha atuação no Conselho de Ética da Convenção Geral, o pastor já contou isso aqui, e até hoje eu estou naquela palavra, eu acho que prestou, né, pastor? Não esqueceu mais. Não esqueci não, a primeira vez que ele me trouxe aqui, ele disse no púlpito, quando terminou, disse: olha, irmãos, eu nunca trouxe ninguém sem antes ouvir, mas eu encontrei esse companheiro lá no Conselho de Ética, e eu senti de convidá-lo, e quando eu terminei de pregar, ele disse: se não é que prestou, eu estou vendo se presta até hoje, estou voltando aqui. Mas, meus irmãos, eu quero, nessa oportunidade, olhar com vocês um assunto que Deus tem colocado no meu coração. Não sabe que eu sou pastor de igreja, presido a igreja ali em Vila Bela há 20 anos. O campo tem 65 anos de fundação. Eu sou o terceiro pastor daquela igreja. E de alguns anos para cá, Deus tem nos chamado para cooperar com pastores. Então, o nosso trabalho é um trabalho voltado, irmãos, para auxiliar líderes. E, dentre outros assuntos, nós temos trabalhado a questão da liderança no quesito autoridade espiritual. Desde o ano de 2007, Deus falou muito forte comigo acerca disso, e de lá para cá, nós temos trabalhado esse tema. Eu quero olhar com vocês nessa hora, Romanos capítulo de número 13. Romanos capítulo 13, o versículo 1 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Versículo 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Podei tomar assento. Os irmãos, quando nós abordamos o assunto de autoridade espiritual, logo há um questionamento muito grande sobre esse tema, principalmente dentro do contexto atual que nós vivemos. Nós vivemos num contexto onde o ministério, de um modo geral, tem sido afrontado, ultrajado. A palavra pastor nunca esteve em tão descrédito como nos dias atuais. Visto então que nós estamos rodeados de alguns movimentos que se determinam desigrejados, que fazem um combate ferrenho acerca disso. Como eu disse a vocês, eu trabalho esse tema há mais de 15 anos. E lançamos o primeiro livro, intitulado Verdades que todo cristão precisa saber. Aquele livro, a maioria dos senhores tem. Nós abordamos naquele livro, dentro do prisma, a necessidade de submissão e obediência. E durante 10 anos, irmãos, nós estávamos trabalhando uma outra obra,
E por várias vezes o pastor José Orisvaldo nos aconselhou: pastor Edir, precisamos trabalhar também esse outro lado. E um dia nós estávamos numa longa conversa e eu disse a ele: pastor Orisvaldo, o trabalho está bem adiantado, mas eu estou com temor e tremor de lançá-lo, e eu precisava que o senhor me ajudasse nisso. Eu quero mandar esse material, eu quero que o senhor olhe, revise e me dê um ok. Então nós lançamos o outro lado da moeda. Por que o outro lado da moeda? Porque o primeiro livro, eu tenho alguns exemplares aí fora, ele trata de um foco no liderado, e aqui nós tratamos no líder, ok? E o pastor Orisvaldo nos deu o privilégio de fazer um prefácio nesse livro. Só tem 2 pastores que fizeram o prefácio aqui, o pastor Orisvaldo e o pastor Valdomiro, presidente da Convenção Baiana, que é um amigo que eu tenho. Esse ano eu preguei em 145 cidades na Bahia entre 2024 e 2025, 145 campos, não é brincadeira não. Só em Salvador nós já pregamos esse ano mais de 5 vezes, pastor, fazendo um trabalho em autoridade nos setores regionais. Salvador, os irmãos sabem o histórico que houve lá, é uma necessidade muito profunda de trabalharmos liderança. Mas eu quero, dentro do tempo que tenho, sei que falar com o povo com fome não é fácil, pontuar e rememorar os irmãos sobre o assunto. Primeiro, Paulo, irmãos, é quem aborda esse assunto aqui. E por que Paulo aborda esse assunto? A igreja de Roma vivia sob o jugo dos imperadores, e o questionamento aqui é: Paulo, é lícito nós pagarmos impostos a estas autoridades aqui? Paulo, é lícito nós nos submetermos a elas, visto que eles são maus, eles são homens que muitas vezes perseguem a igreja, são ímpios. Então, o questionamento é: devemos pagar tributo, devemos pagar impostos, devemos nos submeter a eles nesta impiedade deles ou não? E aí, meus irmãos, quando Paulo vai tratar desse assunto, Paulo, com a graça, com a sabedoria que lhe era peculiar, Paulo então nos traz aqui uma revelação do que é autoridade. E Paulo vai destacar que a autoridade, irmãos, não se trata de uma pessoa, mas a autoridade se trata de um princípio divino que ele estabelece sobre pessoas. Então vejamos que já no primeiro versículo, Paulo abre dizendo: porque não há autoridade que não venha de Deus. O que Paulo está dizendo? Todas as pessoas que ocupam autoridade vêm de Deus? Não, não é isso que Paulo está afirmando. Paulo está dizendo que Deus é a fonte de toda autoridade. Paulo diz: ele é o detentor de autoridade. Não há autoridade que não venha de Deus. Em seguida, Paulo classifica e diz: se as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Agora Paulo então faz uma divisão clara entre a autoridade e quem ocupa a autoridade. Veja que ele vai dizer: e as autoridades que há, que existem, foram ordenadas por Deus. Então o que nós temos aqui? Nós temos Deus delegando a sua autoridade. Deus delegando a sua autoridade. E qual o propósito, pastor Edir? Que Deus, que é soberano, que governa sobre tudo e sobre todos, delegar a sua autoridade. O propósito pelo qual Deus delega a sua autoridade é porque Deus respeita princípios, meus irmãos. Eu não vou me aprofundar aqui sobre os níveis de autoridade delegada, mas, por exemplo, Deus delega a sua autoridade no mundo espiritual, Deus delega a sua autoridade na natureza, e Deus delega a sua autoridade no mundo físico, no mundo dos homens. Então vamos nos ater aqui. Qual o propósito de Deus delegar autoridade a homens? Qual o propósito? Simples. Primeiro, Deus delega autoridade a homem porque Deus não viola princípio.
João 4, Jesus responde à samaritana quando ela pergunta: aonde devemos adorar? Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Ora, como espírito, Deus não atua na terra de forma direta, Deus atua na terra de forma indireta. Por quê? Porque o Salmo 115, verso 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. Pastor Juliano nos abordou agora há pouco, em Gênesis 1, 28, após Deus estabelecer a criação do homem, Deus delegou a ele autoridade. A terra não é morada de Deus, a terra não é morada de demônio. Efésios 4, 27, o que é que Paulo disse? Não dê lugar ao diabo. O que significa isso? Tanto Deus como o diabo só age na terra via ser humano. Então por que Deus delega a sua autoridade? Para que Deus exerça governo na terra. Assim foi desde a criação. Quando da queda de Lúcifer, Deus cria o homem, reestabelece todas as coisas no seu devido lugar, e a Bíblia diz em Gênesis 2:5 que está tudo pronto, tudo está preparado, Deus já reorganizou tudo, porém, diz a Bíblia, nada prosperava, as plantas não cresciam, nem a chuva Deus mandava. Qual foi a resposta? Porque ainda não havia homem para governar, porque aonde não tem governo não tem prosperidade, aonde não tem governo nada flui. Então qual o propósito de Deus? Estabelecer governo. Agora veja, que Deus, que é o detentor de toda a autoridade, ele estabelece então a sua autoridade sobre homens no mundo físico. Para quê, pastor? Para que esses homens exerçam governo. Veja que Adão exerce o governo. Por que Eva recebe a mesma autoridade que Adão recebe? Porque veja que em Gênesis 1, 27, o casal está criado, a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. E no verso 28 Deus disse: olha, vocês vão frutificar, multiplicar, dominar e sujeitar a terra. O que Deus deu ao homem, Deus deu à mulher. E por que a mulher se submete ao homem? Isso é interessante, porque veja que Adão vem e assume o governo. Quando Deus estabelece o homem no mundo físico, quem é que assume o governo primeiro? O macho. A Bíblia diz que Deus o forma e deu o nome de Adão. Pois bem, em Gênesis 2,18, a Bíblia diz que Deus traz a mulher. Olhando Deus para Adão, diz: não é bom que o homem esteja só. A palavra só ali é Deus dizendo: eu vou criar uma auxiliar para ele, far-lhe-ei uma adjunta. Nós usamos muito essa palavra no casamento, mas essa palavra aparece 48 vezes na Bíblia, inclusive no Salmo 46. Que palavra é essa, pastor? Eu vou criar alguém que o auxilie, eu vou criar alguém que coopere, eu vou criar alguém que inteire ele, alguém que tenha capacidade de cooperar. É o Ézer, aquele que completa, aquele que auxilia. Então veja que quando Eva vem com o mesmo potencial de Adão. Qual é a diferença então? Por que se Eva tem o mesmo potencial de Adão em Gênesis 1, 28, por que em Gênesis 2, 18 ela não vem para governar junto no Éden? Ela não vem para mandar no Éden: olha, Adão, você manda daqui para lá e eu mando de lá para cá. Não, porque veja que em Gênesis 2, 22, a Bíblia diz que Deus trouxe Eva e entregou a Adão. Por que ele não trouxe no Éden? Por que ele não trouxe a terra? Por que essa expressão trouxe a Adão? Porque Adão é a autoridade ali estabelecida, Adão é governo estabelecido. E por que Eva não vem para governar junto com Adão? Por que Eva não vem para exercer o governo? Não, Eva vem para cooperar. E Eva não tem nada de inferior a Adão.
Simples assim. Deus é quem governa. E Deus não estabelece, guarda essa frase, Deus não estabelece duas autoridades no mesmo ambiente. Por quê? Porque uma visão, dentro de outra visão, gera divisão. E aqui começa um problemão. Por quê? Porque o excesso de saber, de talento, faz com que eu imagine que eu possa implantar a minha própria visão. E dentro do princípio de autoridade, Deus não se move assim. Deus age a partir da autoridade que Ele estabeleceu. Veja que o contrário é verdadeiro. Quando Eva deu ouvido à serpente, Deus desceu no Éden, Deus chamou quem? Deus não chamou Eva, chamou quem? Adão. E por que Deus chama Adão? Porque Deus cobra de quem Ele entrega. E por que a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem e não por uma mulher? Porque a autoridade estava sobre Adão. Então veja que a partir de Adão, grave isso, todo governo na terra é estabelecido por Deus, através da sua autoridade, sobre homens. Olhando para o texto que lemos, o que é que Deus está fazendo aqui? Paulo disse, olha, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus, ou delegadas por Deus. Agora, olha como ele explica isso no verso 2. Portanto, se alguém resiste à autoridade, resiste uma ordenância de Deus. O que significa isso? Eu nunca resisto pessoa, eu resisto à autoridade que está sobre a pessoa. Então eu nunca toco da pessoa, eu toco na autoridade. Agora aqui tem um problemão. Por quê? Porque a autoridade, irmãos, ela é divina, é dele. E quem dá é Ele, quem estabelece é Ele. E qual o princípio aqui? É Deus quem está governando. O que significa? Eu não preciso me simpatizar com a autoridade para me submeter a ela, não. Por quê? Porque a pessoa que ocupa a autoridade é detalhe. Então eu não posso relativizar se eu gosto ou se eu deixo de gostar, isso não está no plano. Veja, a igreja de Corinto começou a ter um problema desse. Um grupo dizia, eu gosto de Paulo. O outro dizia, Paulo ensina bem, mas o dia que está bravo, entrega até na mão do diabo. É melhor Apolo. Apolo tem um discurso mais aveludado assim, uma oratória tremenda. Eu gosto de Apolo, ele é mais eloquente. O outro disse, mas você percebeu que ele não é batizado com o Espírito Santo? Aí o outro disse, não, nem Apolo, nem Paulo, eu gosto mesmo é de Pedro. Pedro, quando passa, a gente bota os enfermos para ver se até a sombra dele cura. Os outros disseram, mas o Pedro também é muito rude, e eu não gosto nem de Apolo, nem de Paulo, nem de Pedro. O meu negócio é com Cristo, com Jesus. Esse grupo de Jesus é o pior que tem, irmão. Esse grupo de Jesus é complicado. O grupo de Jesus está dizendo, eu não aceito Paulo, eu não aceito Pedro, eu não aceito Apolo. Esse grupo de Jesus é o grupo dos desigrejados. Aí pouco dia eu estava dando uma entrevista num lugar aí, perguntaram, pastor, quem manda na igreja? Ele disse, quem manda na igreja é Jesus? Eu disse, não, Jesus não. Quem manda na igreja é o pastor. E aí isso não desce, isso fica entalado. Por quê que isso fica entalado, irmão? Porque eu olho para a pessoa, eu não entendo a autoridade que está sobre ela. Pastor, mas a igreja é regida por autoridade? Ora, vamos olhar uns detalhes aqui. Vamos começar com o dono da igreja, Jesus. Ele completa 30 anos de idade, não expulsa nem um demônio, não cura nem um enfermo, caminha uma semana a pé. Onde é que o senhor vai, Jesus?
eu vou buscar uma voz. Qual a voz? Uma voz que já está aqui. Quem era a voz? João. Quem era João? Autoridade estabelecida por Deus para ir na frente, para abrir o caminho. Ele chega e entra na fila do batismo. O que foi que disseram para João? Você é o Cristo? João disse: não. Certeza? Não, eu não sou digno nem de desatar a sandália. Ele é maior do que eu, ele é mais poderoso do que eu. Eu batizo com água, quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E de repente, ele entra na fila. Quando ele entra na fila, João viu, e aí é interessante você pensar sobre isso. Quem João está vendo na fila? João não está vendo fariseu agora, João não está vendo os saduceus, não está vendo raça de víbora, está vendo Jesus. Ele então olha e disse: eu que devo ir para ser batizado. Olha o que Jesus disse: deixa João, e aí está no plural, para que cumpramos a justiça. O que é cumprir a justiça? Nós precisamos estabelecer o que é justo. O que é isso? Eu preciso ter legitimidade para atuar aqui. E eu vou lhe provar isso. Ele entra na água, João batiza. Quando João batiza, 3 coisas acontecem. Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Pai fala. Terceiro, o Espírito desce. E o que foi que o Pai falou? Esse é o meu filho amado em quem? Porque veja que o prazer do Pai não é quando você está pregando. O prazer do Pai não é quando você está dirigindo a congregação. O prazer do Pai não é quando você está curando enfermo. O prazer do Pai é quando você está obedecendo. Porque todas as vezes que eu me submeto à autoridade, o céu se abre. Mas o contrário é verdadeiro. Todas as vezes que eu resisto à autoridade, o céu se fecha. O que foi que Samuel falou a Saul? Quando ele desobedece uma ordem dada ao profeta. Aparentemente era algo tão simples, mas a Bíblia diz que a palavra de Samuel foi essa: Saul, tem porventura o Senhor mais prazer em holocausto do que se obedeça? O que ele está dizendo? Ele não está rejeitando o culto de Saul em si. Ele está dizendo que o culto de Saul é antecedido por rebeldia, é antecedido por desobediência. E é bom lembrarmos que enquanto os princípios do reino de Deus é obediência e submissão, os princípios do reino das trevas é desobediência e insubmissão. Todas as vezes que Deus olha para um rebelde, ele vê nele a figura de Lúcifer. Por isso que, olha a expressão bíblica que Samuel falou a Saul: o teu culto, Samuel, o teu culto, Saul, é macumba. Ele disse: é feitiça. Por quê? Porque o sacrifício era doutrina, mas o princípio que ele estava sacrificando era princípio do reino das trevas. O que significa isso? É possível alguém servir a Deus em doutrina e servir a Satanás em princípio. É, pastor? É. Vou dar um exemplo. Eu convido qualquer um dos senhores aqui para ir pregar lá em Vila Bela. Irmão, vamos embora pregar lá. Você disse: que dia, pastor? O congresso vai ser tal dia. Um obreiro aqui do pastor. Aí você diz: ok, fechado. Aí você chega no pastor e diz assim: pastor, eu quero dizer para o senhor que eu não vou estar aqui tal dia não, porque eu vou estar pregando com o pastor Edi lá em São Paulo. Primeiro, ele não está pedindo para ir, ele está comunicando que está indo. Primeiro erro está aqui. Olha, pastor, mas o obreiro precisa pedir? Ora, irmão, eu não tenho tempo para explicar detalhes disso aqui não.
você está sob uma autoridade, você está sob um governo, você é servo, você comanda ou é comandado? Mas aí você chega e diz assim: pastor, eu estou indo, tal dia. O pastor disse: rapaz, eu vou precisar de você aqui. Aí você diz: não, pastor, mas eu já dei a minha palavra, eu vou. Tá bom. Estou lá em São Paulo, não estou sabendo de nada, o obreiro chega. Primeiro dia ele prega, Jesus salva, batiza com o Espírito Santo. Segundo dia da mesma coisa. Terceiro dia é aquele Pentecoste. Aí ele vai despedir da igreja para vir embora aqui para Alagoas. Ele diz: irmãos, eu quero dizer a vocês que foi luta para chegar aqui. O diabo se levantou para mim não vir. Proibiu eu pregar. O diabo é o pastor dele. O que aconteceu com esse obreiro, irmão? Escute isso. Ele atuou em doutrina, tem dom, falou a palavra, Deus abençoou, quem faz a obra é Deus. Ele atuou em doutrina, no culto, e atuou com Satanás em princípio. Agora cuidado, irmão. Olha o que disse Samuel a Saul: Saul, o teu culto é macumba. Por que ele está dizendo? O teu culto tem origem no reino das trevas, porque Deus não trabalha com as nossas ações, Deus trabalha com as nossas motivações, irmão. E olha o que acontece: quem começa fazendo macumba vai virar pai de santo, irmão. Que jeito que ele terminou? Ele subiu a hierarquia, já terminou consultando a feitiçaria. Mas quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o céu se o Pai falou com quem? O Pai não falou com a multidão, o Pai falou com João. O Pai disse: João, é ele, viu? Este é meu filho amado. E agora? Agora quando ele sai da água, não é o Pai que fala. Quando ele sai da água, é João que fala. Por quê? Lucas 4, a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Ei, Espírito Santo e poder veio de cima. Legalidade para atuar no Espírito e no poder, ele pegou embaixo. Jesus não entrou no Jordão, irmão, e diz: olha, eu e o João é a mesma coisa, nós dois somos de Deus, a nossa credencial é igual, então vamos fazer o seguinte: eu batizo desse lado, o João batiza dele, eu vou começar o meu ministério, o João fica para lá e eu fico para cá. Não, Jesus se submete debaixo da mão de João. Por quê? Porque era a autoridade estabelecida por Deus para anunciá-lo. Então quando ele sai da água, João diz: pessoal, está aí, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É desse aí que eu estava falando. Agora escute isso. Eu sou meio contrário, irmão. Eu gosto que não dê glória, não, eu gosto que me escute. Escute isso. Faça igual panela de pressão, chi, mas não exploda. Faz só chiando. Eu quero só colocar para você entender isso. Jesus é maior do que João, sim ou não? Jesus é mais poderoso do que João, sim ou não? Agora diga comigo: autoridade e poder são coisas distintas. Qual é o desafio de submissão à autoridade? Todo talentoso, você já ouviu muito essa frase, né? É um sério candidato a rebelde. Uau, pastor, como é que o senhor fala um negócio desse? Calma. Satanás vem no nível que você se encontra. Vou te dar um exemplo. Você vai dirigir um campo eclesiástico, seu pastor não prega igual a você, não tem o dom de revelação que você tem, mas você tem mais dons espirituais do que o seu pastor. Sabe para que você tem esses dons espirituais, essa chamada de fogo? Para cooperar com o seu pastor. Agora, qual é a dificuldade? Eu colocar o que eu tenho à disposição de uma autoridade, sem querer estar acima dela.
Está entendendo, irmão? Porque eu acho que o meu dom fala mais alto que a autoridade. E tem um negócio que não entra na minha cabeça. O que eu vou dizer aqui, irmão, eu sou pastor de igreja. Não, porque eu não sou reconhecido. Porque quando eu cheguei lá não tinha ninguém, agora a igreja cresceu. E você foi para lá para fazer o quê? Não era para fazer a igreja crescer? E qual é essa dificuldade? Não, porque agora o pastor, qualquer coisa me tira daqui, bota para lá, porque eu agora só arranco o toco. Você é o trator esteira de Jeová, meu filho. Qual o problema disso? Mas não, eu quero um negócio para chamar de meu. Então, se a glória não é minha, se o elogio não é meu, qual foi o problema de Lúcifer? Ele brilhava muito embaixo. Deus deu a ele o brilho, deu a ele a sabedoria, deu a ele o poder. Agora, quando ele vai diante do trono reger os anjos, o brilho dele desaparece. Porque o brilho do menor some quando o maior está presente, mas isso é automático. Porque quem lhe deu a autoridade está presente, automaticamente a autoridade volta para ele, porque a autoridade está sobre ele. Você entendeu? Então qual a dificuldade dele? Quando ele sobe, o brilho dele desaparece. E aí ele criou um negócio que prevalece até hoje: síndrome de Lúcifer. O que é isso? Eu quero estar no mesmo nível do meu líder. Eu quero estar no mesmo nível da autoridade que está sobre mim. Aqui é outro calcanhar de Aquiles. Por quê? Isso não desce na garganta de muita gente, inclusive obreiro, irmão. Não, na igreja todo mundo é igual. Aonde você viu isso na Bíblia? Vou lhe dar um exemplo forte sobre isso. Miriam e Arão, todo mundo afirma o seguinte: Miriam e Arão falou da mulher de Moisés. Usaram a mulher como pretexto. Se você olhar direitinho o capítulo 12 do livro de Números, a Bíblia diz que eles usam a mulher, em seguida a frase emenda assim, ó: fala o Senhor só por Moisés, não fala por nós também? O que eles estão dizendo? Moisés tem esse BOzinho da esposa dele aí, eu acho que ele está no mesmo nível nosso, ele não é assim, acima não. Só que há um detalhe, eu disse a vocês agora que a autoridade não é uma pessoa, a autoridade está sobre a pessoa. A Bíblia diz, pastor Severino, que quando eles falaram, o texto diz assim: e o Senhor ouviu. Porque sempre que eu levanto contra a autoridade, quem ouve primeiro é o dono da autoridade. E aí, como diz lá no interior, não tem mais jeito, já foi o boi com a corda. Quando você fala, quem ouve primeiro é ele. Veja que Moisés não está sabendo do assunto. Sabe o que Deus faz? Deus marca uma reunião, e daqui a pouco está Moisés, a nuvem está se movendo. Moisés olha: ô Miriam, a nuvem está vindo. Ô Arão, a nuvem está vindo. Jeová está vindo. Não falou nada comigo que vinha não, eu estou parafraseando para você entender. Ô Miriam, como é que está o ciclo de oração? Não está tudo certo, estou batendo pandeiro, as irmãs estão gritando, só o Senhor é Deus, está tudo certo. Ô Arão, não, os meninos estão matando bezerro, o sacerdócio está tudo em ordem. Mas Jeová não falou nada. Aí lá vem a nuvem, e Moisés esperando. Deus estaciona. Para surpresa de Moisés, quem que Deus grita? Miriam! Arão! Marca uma reunião para tratar o assunto e não fala nada para Moisés. Sabe qual foi a fala de Deus? Tendo profeta no vosso meio, eu uso. Se esse profeta tiver sonho, eu dou a ele interpretação. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Mas com Moisés, meu, é diferente ou não? Está no outro nível ou não? Então veja que, aonde está a autoridade, irmão? Você leu comigo agora, existem três princípios que nós precisamos respeitar em toda a autoridade.
Primeira palavra, respeito. O que é isso? No verso 5, Paulo diz assim: não se submeta somente por temor, mas por consciência. Esteja consciente. Segundo, Paulo disse temor. Terceiro, Paulo disse honra. É o tripé que nós temos que reconhecer em toda a autoridade. Jesus provou isso quando, pastor? Que ele se submeteu a João. Ora, ele estava pregando, fazendo uma cruzada. Marcos capítulo 11, a partir do verso 26, Marcos trata disso. O que aconteceu? Chegaram os fariseus e apertaram ele. Disse: agora nós vamos parar ele. Escuta, em nome de quem você está pregando? Sabe o que eles pensaram, irmão? Que Jesus era obreiro do Paraguai, esse genérico que aparece. Que tinha caído assim e entrado na história. Quem te deu tal autoridade? Quem te deu legitimidade para tal? Aí Jesus perguntou: escuta, vocês conhecem o pastor João Batista? Eu vim de lá. Eu passei daquele batismo lá. Eu pergunto a vocês, o batismo dele era do céu ou da terra? Me diga de onde era, e eu digo quem me deu tal autoridade. Que Jesus estava dizendo: eu não sou clandestino, eu passei debaixo da mão de Ju. Mas em Mateus 11 nós temos outro fato curioso. Jesus está pregando, fazendo uma cruzada. João agora está preso. João pega 2 discípulos e manda procurar Jesus. Sabe para quê? Para saber se ele era mesmo o homem que ele tinha consagrado. Como é que é um negócio desse? Salomão diz lá em em Eclesiastes 10:7, que a opressão endoidece até o sábio. De repente está Jesus pregando, chega 2 discípulos do ministério de João Batista. Disse: Jesus, sim, pastor João mandou perguntar se o senhor é obreiro mesmo ou não. Se o seu pastor falasse um negócio desse com você, qual seria a sua reação? Porque por menos do que isso, até justiça já dá. Agora o povo achou o caminho do fora, irmão, que está afundando o chão. Qualquer coisa, eu vou processar. João mandou perguntar se o senhor é o Cristo. Eu gosto disso, irmão. Jesus parou a mensagem, virou para eles. Lucas registra um fato interessante. Lucas diz que Jesus chamou na hora. Tem enfermo aí? Vou nem esperar a hora da oração. Traz logo um enfermo aqui. Aí veio o enfermo, Jesus curou. Tem um cego aí? Lucas registra que ele curou na hora. E disse para os 2: vai lá e diga para o pastor João que deu certo a consagração. Fala para ele que paralítico está levantando, leproso está purificado, cego está vendo, morto ressuscitando, e aos pobres eu estou anunciando o evangelho. Olha a cruzada aqui, diga para ele que deu certo. Aleluia. Os 2 saíram para dar notícia a João. Sabe o que Jesus foi fazer? Jesus foi defender o líder dele. Ele não voltou a pregar a mesma mensagem não, porque o negócio ficou ruim, irmão. Como é que o homem consagra, diz que ele é o cordeiro, e agora manda perguntar se ele é mesmo? O pastor não sabe o que está falando, uma hora fala uma coisa, pastor é assim mesmo, tem hora que está conversando sozinho, uma hora fala uma coisa, outra fala outra. Isso é opressão, irmão. Agora não é brincadeira não, você está pensando, jogando pedra, a maioria dos pastores fala sozinho. Você ainda vai chegar nisso lá. Não é brincadeira não, irmão. Ei, olha para cá, agora eu vou lhe dar uma palavra. Opressão, pastor Isvaldo, é pressão sobre. Paulo, quando fala em Efésios sobre as hostes, isso aqui, a assembleano não gosta muito dessa linha não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe aquele dia que a gente levanta angustiado, sem motivo, triste, abatido, você não tem vontade de orar, irmão. Você diz: rapaz, será que eu sou crente ainda? Que esse negócio, onde é que eu pequei que eu não lembro que eu pequei, que eu estou tão ruim assim? Você fica caçando na mente. Isso é 2, 3, 4, 5, unido lá, irmão.
em comunhão com as trevas, murmurando, falando mal. Quando eles se reúnem lá, seja onde for, eles dão legalidade no mundo espiritual, para as hostes espirituais. Então você começa a sentir a opressão daquilo ali, ó. Por isso que a Bíblia diz: quem está triste, por quê? Para arrancar isso, a opressão. João está dizendo: estou terminando o ministério, será que eu tenho certeza da transição que fiz? Aí Jesus vira para a multidão agora para quê? Para defender o líder dele. Aqui tem um detalhe importantíssimo, irmão. Dentro desse assunto aqui de autoridade, eu ensino sobre a diferença entre lealdade e fidelidade. Infelizmente, aqui está o peso do ministério. Você tem muita gente fiel, mas pouca gente leal. A lealdade está ligada ao ministério do teu líder, mas a fidelidade está ligada ao ministério do teu líder, mas a lealdade está ligada à pessoa do teu líder. Jesus era leal a João. Ele não aceita que o nome de João caia em descrédito ali. Olha o que ele faz. Escuta, quem vocês foram ver no deserto? Uma cana trilhada pelo vento? Um homem vestido de vestes reais? Um profeta? Digo a vocês, muito mais do que um profeta. Ele é o anjo do Senhor. Olha o que Jesus coloca, João. Aí quando o povo se animou igual a vocês, ele disse: tem mais uma coisa: dos nascidos de mulher. Agora, segura. Quando ele disse dos nascidos de mulher, ele está se incluindo. Jesus nasceu de quem? A multidão que está ouvindo ele era ex-discípulo de João, eram os outros que ele havia agregado. Cria nele já como Cristo? Não. Cria nele como filho de José, o filho de Maria. Ele está dizendo: João, dos nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. E no dia que João morreu, ele deixa todos os discípulos e se isola, sentindo. Sabe o nosso desafio, irmãos? É ter obreiros leais. Por que Pedro e Judas ambos traíram Jesus? E na minha ótica, Pedro traiu muito mais do que Jesus, de que Judas. Que dia que Judas disse publicamente que não conhecia Jesus? Que dia que Judas disse: nunca vi esse homem? Não. Pedro era complicadíssimo, irmão. Pedro estava firmado na revelação que teve no começo: tu és o Cristo. Jesus disse: Simão, foi nem carne nem sangue. Daqui a pouco Jesus disse: eu vou para a cruz. Ele disse: vou revelar de novo. Pulou na frente e disse: vai não. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim. Mandou Satanás, ficou com Pedro, porque Pedro servia, irmão. Não pode mandar o obreiro junto com Satanás. Você tem que mandar só o Satanás sair da vida dele e fica com o Pedro, que o Pedro vai ser obreiro, o Pedro vai ser bênção, o Pedro vai dar fruto, o Pedro tem obra com ele lá. Ei, mas eu queria te mostrar outro detalhe aqui, escute isso. Como? Que Jesus chega e disse assim: Simão, o diabo me pediu para passar vocês na peneira, para provar aqui, para ver quem fica. É o seguinte, eu liberei o João, estou parafraseando, não vai pregar isso não está escrito assim não. Eu liberei o João, liberei o Mateus, agora você não liberei não, porque se eu libero, você vaza no buraco da peneira para baixo. Agora me ajuda, Simão. O que foi? Quando você se converter, fala para os irmãos que você agora é crente. Irmão, sabe para quem Jesus está falando isso? Sabe para quem Jesus está falando isso? Para aquele que ele havia dito que entregaria a direção da igreja. O que eu aprendo aqui, pastor Isvaldo? Tem gente que coloca lupa para achar defeito da liderança.
Não precisa de lupa não, irmão. Se olhando a olho nu, você vai ver defeito. Não precisa de lupa não. Agora, o dono da autoridade, colocou autoridade sobre ele. E quem sou eu para brigar com o dono da autoridade? Sabe, os metidos é espiritual, porque todo rebelde é espiritual. Já chega falando língua, batendo o pé e diz que Deus mostrou. E esse estou sentindo de Deus é coisa das trevas, não é Deus coisa nenhuma. Mas escuta, deixa eu concluir esse raciocínio aqui, olha para isso. Olha para isso. Todos os espirituais quer romper liderança. Não, porque esse homem está desviado. Esse homem não é crente. Esse homem é isso, esse homem é aquilo. Aí ele sai e vai lá e abre a igreja dele. Mas não tem outra igreja para ele congregar? Primeiro problema é esse. Segundo, se ele é tão espiritual, por que ele não ficou quieto, orando e jejuando? Porque ele não crê que Deus age mais? Isso é igual baixa assinada para tirar pastor da igreja, irmão. Isso é um atestado de óbito que assina baixa assinada. Ele está dizendo para Deus, já que o Senhor não tira, a gente tira. Não se meta nessas confusão não, que isso é bronca, irmão. Isso é problema. De pastor, de autoridade delegada, trata quem estabelece. Agora preste atenção nisso. Jesus ressuscitou, mandou chamar quem? Diga para as mulheres. Diga para Pedro. Quando chegou lá, nas águas, Pedro tenta pescar, nada apanha. Quando ele viu o peixe e pão, disse a Jesus. Pulou na praia, João colou no peito, e Pedro se aproxima e diz para Jesus, que será desse? Falando de João, Jesus disse, a reunião é contigo, deixa que eu vou tratar quando eu vier. Não era no arrebatamento não, era lá na ilha de Pátmos, ele vai ficar até que eu venha. Para João tem outro negócio. Agora é o seguinte, Simão, você me ama? Ele pergunta 3 vezes. O que eu aprendo aqui? Qual a base do ministério? O amor. O amor ao líder. Se não ama, não é apto para estar junto. Agora, quem ama não trai. Quem ama não se levanta contra. Quem ama não fica tecendo às escondidas a vida do seu líder. Não, não, não. Por que Pedro, mesmo negando, é restaurado? E Judas? Um homem tão, aparentemente, o dia que foram prender Jesus, Malco foi despretensioso. Não, esse homem não esboça nem reação. Se bater de um lado, ele oferece o outro. Ele foi tranquilo, irmão. Quando chegou, a quem buscar? Jesus de Nazaré, sou eu. Puf, caiu, levantou. De novo, quem buscar? Jesus de Nazaré. Na terceira vez, Jesus disse, não, pode algemar, pode levar, eu estou no meio de vocês. Pedro olhou e disse, no meu pastor? Se eu estiver presente no meu pastor, ninguém toca não. Vai morrer gente aqui hoje, mas aqui não, aqui não. Meteu-lhe a espada. Malco esqueceu que Jesus é bom, mas o povinho que acompanha ele é complicado. Esse povinho que segue Jesus não é brincadeira não, irmão. O que é que temos aqui? Diga comigo, lealdade. A lealdade então está vinculada à vida do líder. E Judas, irmão? Olha a ação de Judas. Maria abre o perfume, ele disse, para que esse desperdício? É mais ou menos assim, para que festa de aniversário? Para que dar esse presente a pastor? Todo mundo aqui é igual. Eu não sei se precisa tanta bajulação. Eu não vou dar tempo para falar sobre isso aqui, eu queria entrar só no princípio de honra, para você entender o negócio aqui. Judas então, olha e diz, se pegasse isso aí, e desse aos pobres. A primeira verdade aqui é que para ele, Jesus e o mendigo é a mesma coisa. Olha o nível que ele colocou o líder dele. Ó. Já que não interessava para ele, irmão, escute, quando ele viu que ele não podia tirar mais proveito da bolsa, porque Jesus agora vai à cruz, ele disse, sabe uma coisa, para mim não perder tudo, eu vou ver o que dá para apurar com ele. Quanto vocês me dão? 30 moedas. O perfume de Maria era 1 ano.
Vamos arredondar que fosse as moedas o mesmo valor. Olha que diferença. Judas tinha uma percepção que o líder dele valia 10% do que Maria teve percepção. Porque ele o vende por 30 moedas. Eu concluo aqui esse ponto mostrando o seguinte: Joabe, e eu falo dele aqui nesse livro, aqui eu trato de 16 assessores, vou falar olhando para baixo, não me pergunte, porque todo homem de Deus gosta de umas tranqueiras perto dele, isso é geral. É por aí, irmão. Escute. Mas entre eles tem aquele camarada fino, tem aquele camarada bom, excelente, só que fiel ao reino, e nunca fiel ao rei, pastor. Entendeu ou não? Nas primeiras oportunidades, Joabe se revelou. Então eu digo aqui, toda autoridade tem que tomar cuidado com quem lhe auxilia. E agora eu estou falando do motorista, estou falando do secretário, não, eu estou falando daquele que está lá no campo, eu estou falando daquele que está longe do olho dele, daquele que toma atitude unilateral como Joabe tomava. E quando Davi diz, é Absalão, ele diz, estou com Adonias, como é que você está com o rei o tempo todo e não segue a sua orientação? Por quê? Porque Joabe procurava buscar interesse próprio, pessoal, não tinha sensibilidade com Davi, não deixou Davi nem chorar a morte de Absalão. Levanta, sai daí, senão todo Israel vai perecer. Vai comigo à cidade ou quer que eu ponha meu nome lá? Ó, que cabo abusado, irmão, se achando. Os irmãos sabem, eu trabalho com mentoria de pastores. Esses dias eu disse a um pastor, depois de fazer um trabalho na igreja, eu disse, pastor, o problema aqui não é os obreiros, o problema aqui é o senhor. Por quê? Porque o senhor está deixando um ou dois aqui lhe guiar, lhe dirigir. Homem de Deus, irmão, trabalha com todos que coopera, compartilha com todos, mas ele tem que ter posicionamento. Sabe por quê? A Bíblia diz que toda autoridade traz consigo a espada. Por que, pastor Edi? Porque ele foi chamado para estabelecer governo, e governo tem que ter ordem, e a ordem passa pela espada, tirar os desordeiros. Por quê? Porque se não tiver ordem, não tem foco na visão. Se não tiver foco na visão, não tem o que chamamos de unidade, e se não tiver unidade, não cumpre o Salmo 133, não tem a bênção nem a vida. Me mostre um lugar bem governado, me mostre um lugar onde a autoridade está em alta, se está prosperando ou não, porque aonde tem autoridade atuando, tem a bênção e tem a vida para sempre. Pastor Isualdo, eu quero lhe pedir que ore por esse livro, que eu quero apresentar aos irmãos. Porque Moisés não entrou na terra, e queria, hein? E terminou dizendo, Deus, eu já vi duas maravilhas, do lado de cá do rio, o teu servo queria tanto entrar na terra. Sabe o que Deus disse para ele? Basta, Moisés, não me fale mais nesse assunto. Presta atenção que isso é muito sério. Moisés quebrou quando ele feriu a rocha. O problema não foi ferir a rocha, sabe qual foi o problema? Bebe água, rebelde. Deus olhou e disse, uai, o dia que eles fizeram o bezerro de ouro, eu falei que eles eram rebeldes, que eu ia matar tudo, você pulou na frente e disse, se matar ele, mata eu também. E agora você vai chamar eles de rebelde? Quer dizer que tu está maior do que eu já na frente da igreja. Tá bom, vá fazendo o ministério aí, tem uns negócios para você arrumar daqui para lá, mas não chega lá não, viu? Irmãos, tem muita gente que está indo bem, mas não está bem. Está indo bem, mas não está bem. Cuidado, irmão, cuidado.
cuidado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Pastor Oswaldo, ore por esse livro. A intenção e o propósito aqui é abençoar vidas. Irmãos, vocês sabem que a gente que viaja de avião, eu não tenho muitos exemplares. Tem alguns que estão ali no corredor. Esse outro livro aqui é da minha esposa, ó. Mulher Cristã versus Autoridade Espiritual. Minha esposa tem ministrado em muitas convenções sobre esse tema de autoridade também. Então eu quero depois passar a mão da irmã Vaninha, mas eu quero que o senhor ore, pastor, e apresente esse livro, porque o propósito aqui, irmãos, é cooperar com vocês, cooperar com o seu ministério, porque, veja, todos nós, irmãos, temos autoridade e estamos sob autoridade. Não há ninguém que não tem autoridade e que não está sob autoridade. Você só precisa saber o nível da sua autoridade. Obrigado, pastor.